do nosso Presidente da Federação, António Gameiro, o Presidente das Mulheres Socialistas, o Presidente da JS do Distrito. Uma saudação também aos, para já, mais 3 futuros Presidentes de Câmara, nossos vizinhos, nomeadamente a Anabela Rodrigues, o Dr. Jorge e o António Mendes, nomeadamente dos Conselhos de Tomar, o nosso vizinho Entroncamento e também o nosso vizinho de Constância. Cumprimentar todos os autarcas, cumprimentar todos os convidados e todos os membros da comunicação social. Meus amigos, eu falo-vos essencialmente enquanto responsável pela secção do PS e também como mandatário desta grande candidatura, mas permitam-me que por breves instantes invoque também a minha ainda condição de Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, essencialmente para vos fazer um esclarecimento que acho que é importante e um agradecimento. O esclarecimento tem a ver com algo que agora está aí a surgir na net e não só, e que diz respeito a algumas atuardas, algumas falsidades quanto à suposta dívida da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha. Infelizmente, há gente que, sendo autarca ou pretendendo sendo autarca, não consegue sequer distinguir o que é uma dívida exigível, o que é o património, o que são acréscimos e deferimentos, e, portanto, tentam confundir a população. E deixem-me vos dizer que a realidade do município é esta. O valor da dívida a 31 de dezembro de 2012, ou no início deste ano, era não de 18 milhões, como para aí se fala, ou como alguns querem fazer crer, mas de 6,1 milhões. E digo era porque neste momento, e em agosto, este valor era já inferior a 5,5 milhões de euros. E para terem apenas uma ideia do que representa a dívida atual é inferior, por exemplo, àquela que tínhamos em 2004, há 9 anos atrás. E se pensarmos tudo aquilo que fizemos nos últimos 9 anos, os brutais investimentos na área da educação, na área das acessibilidades, na área da reabilitação, neste momento a dívida da Barquinha é inferior ao ano de 2004. E, portanto, isto diz bem daquilo que é o ponto de situação. E se houvesse dúvidas, temos também o Anuário Financeiro dos Municípios, em que Vila Nova da Barquinha foi o 27º município que mais desceu a dívida em 2012. O anuário faz uma divisão, segundo determinados critérios, em grandes municípios, médios municípios e pequenos municípios, e dentro do nosso escalão, que é de pequenos municípios, com menos de 10 mil habitantes, somos o segundo município do país que mais desceu a dívida. E se analisarmos isso, não em termos do valor absoluto que a dívida desceu, mas em termos percentuais, aí, e verão que também estará no anuário financeiro, fomos o concelho do país que percentualmente mais desceu a dívida e que desceu 48%. É evidente que também desceu 48% porque antes tínhamos estado a fazer a escola secundária, a escola Ciência Viva, a recuperação e a transformação da N3 com contratos assinados e com atrasos brutais em termos dos pagamentos que nos eram devidos. E, portanto, gostava de deixar este esclarecimento, ainda para mais que estou-vos a falar de contas que são auditadas por um revisor oficial de contas. E o que eu concluo sobre este assunto é que, de facto, é muito triste que, estando nós a 3 semanas das eleições, nenhum de nós consiga conhecer uma ideia, um projeto, uma estratégia relativamente à oposição. O que nós conhecemos, de facto, são algumas mentiras, algumas falsidades, e isto diz bem da qualidade da oposição que temos no Conselho. Disse também que gostaria, ainda nesta qualidade, de fazer um agradecimento. E sendo Presidente da Câmara há 16 anos, quero-vos dizer que foi com muita honra e foi para mim um grande privilégio, com as nossas equipas, podermos ter definido
objetivos, estratégias e podermos também ter concretizado tantos projetos e investimentos que hoje claramente diferenciaram o concelho de Vila Nova da Barquinha. E, portanto, o agradecimento é justamente para todo o apoio, para todo o carinho, para toda a confiança que, felizmente, sempre tive, sempre tivemos, e confiança que, ainda para mais, foi sempre em crescendo. Muito obrigado. Mas, meus amigos, nós não estamos aqui hoje para falar do passado, não estamos aqui hoje para falar de balanço, estamos para falar de futuro, estamos para falar de novos projetos, estamos para falar de uma nova candidatura. E, enquanto responsável pela secção, quero aqui realçar todo o equilíbrio que houve na formação das listas. O equilíbrio entre a renovação e a experiência, e de listas que estão também elas abertas a várias sensibilidades. É para nós uma honra também que muitas das pessoas que estão aqui hoje nem sempre votam no Partido Socialista, ou noutras eleições nem sequer costumam votar no Partido Socialista, e que escolhem, relativamente ao projeto autárquico, aquele que é o projeto do Partido Socialista e que de alguma forma viabilizam as nossas listas e as consideram credíveis. E isso para nós é muito importante e gostaria aqui hoje de o sublinhar. Queria também, neste momento, alertar para um risco que nós corremos. Um risco efetivo, que é, de facto, o da demasiada convicção na vitória. E, meus amigos, é uma frase repetida, mas extremamente verdadeira. Não há vitórias antecipadas em democracia. E é evidente que é bom termos convicção de que vamos ganhar. É bom recolher elementos positivos no contacto que vamos tendo com a população, em tudo aquilo que nos vão transmitindo, enfim, em todos os elementos que nos chegam. Mas, mais uma vez, repito, não há vitórias antecipadas em democracia e, portanto, é absolutamente necessária uma grande mobilização de todos vós nas próximas 3 semanas. E mobilização também para aquilo que considero que é o nosso principal adversário. E não vou desenvolver porque é que considero o maior adversário, mas tenho para mim que o nosso maior adversário neste momento é a abstenção. E, portanto, é fundamental que durante as próximas 3 semanas haja, de facto, uma grande mobilização de cada um de nós que aqui estão, e são quase 500 mil de pessoas, que se mobilizem, de facto, para combatermos esta abstenção. Por último, então, falo-vos como mandatário da candidatura do Fernando Freire e do Partido Socialista, e também é uma enorme honra para mim ter esta função. Eu conheço o Fernando Freire há muitos anos, conheço o seu caráter, conheço as suas qualidades pessoais. E foi por isso que o convidei há 4 anos, justamente, para fazer parte da nossa equipa. Convivi com ele em ambiente de trabalho e em ambiente de grande exigência. Daí que possa dizer que esteja em condições privilegiadas para testemunhar a bondade desta candidatura. E, de facto, o Fernando Freire tem a plenitude das condições e das características para ser um ótimo presidente. Estamos, antes de mais, perante uma pessoa de caráter íntegra e de inquestionável honestidade. À retidão associa uma inegável dedicação e capacidade de trabalho. Todos quantos com ele privaram agora nas funções de vereador lhe reconhecem essa característica. Durante 4 anos foi absolutamente incansável na dedicação à causa pública e quantas vezes com manifesto prejuízo pessoal e familiar. Igualmente lhe reconhecemos todos o seu bom trato, associado ao que hoje também é muito importante, que é ter capacidade de diálogo sem que isso se confunda
com qualquer tipo de populismo. Por outro lado, não posso deixar de destacar a sua experiência autárquica, mas não apenas autárquica, a sua experiência de vida, de quem a pulso fez um belo percurso que de certo lhe é útil para ter uma visão perspectiva para o nosso futuro. E quero, por último, destacar a capacidade de se rodear das equipas capazes de levar este projeto autárquico a bom porto. Ninguém faz nada sozinho. Felizmente, quer ao nível da sua equipa mais próxima, quer ao nível das lideranças nas várias juntas de freguesia, soube dosear de forma equilibrada a experiência e a juventude, a inovação e a capacidade de trabalho. E, portanto, o Fernando Freire, felizmente, não precisa de promessas para se notabilizar. E se é certo que o Concelho de Vila Nova da Barquinha hoje está melhor do que há 4 anos, há 8, há 12, estou também certo que, sob a liderança do Fernando Freire, este Concelho, daqui a 4, 8, 12 anos, estará melhor do que o que está hoje. Este é e será sempre o nosso desígnio. Força, Fernando, estamos contigo. Viva o PS, viva Vila Nova da Barquinha. Boa noite a todos, todas as senhoras, caros amigos. Em primeiro lugar, queria vos dizer que, de facto, é um gosto estar aqui enquanto Presidente dos Socialistas do Distrito de Santarém e voltar aqui, 16 anos depois, numa noite chuvosa de 5 ou 6 de abril de 1997, estive aqui com António José Seguro, aqui na União Desportiva, julgo, a apresentar a candidatura do então ainda mais jovem Miguel Pombeiro. 16 anos depois, tenho a felicidade de aqui estar de novo, agora noutra qualidade, mas também como amigo e mesmo como fã do candidato que o PS aqui apresenta. Porque o Fernando Freire é o exemplo paradigmático daquilo que deve ser um autarca e um autarca do PS. Um homem dedicado, um homem honesto, um homem sério, um homem abnegado ao trabalho, de convicções e sempre de bom trato, amigo do seu amigo, amigo do seu vizinho, atencioso para aqueles que mais necessitam e capaz de ver mais longe, de alcançar mais longe. E por isso, de facto, é um gosto, uma honra estar aqui, onde tenho também comigo a Maria da Luz Lopes, Presidente das Mulheres Socialistas aqui do Distrito de Santarém, o Hugo Costa, Presidente da Distrital da JS do Distrito de Santarém, e 3 candidatos a 3 câmaras vizinhas que precisam muito da nossa ajuda. A Anabela Freitas, candidata à Câmara Municipal de Tomar, o Jorge Faria, candidato aqui ao Conselho, começa já aqui 50 metros à frente do entroncamento, e também o nosso António Mendes de Constância. Queria-vos pedir, e é a minha primeira palavra, uma ajuda, para que daqui até dia 29, nas conversas que tenham com pessoas destes concelhos limítrofes, os ajudem, porque são 3 excelentes candidatos. Candidatos que o PS sempre almejou ter e só agora foi possível. A Anabela Freitas, uma mulher que tem dado provas, nasceu na cidade de Tomar, sempre ali trabalhou, casou, teve filhos, já desempenhou diversas funções públicas e agora também, nos últimos anos, deputado da Assembleia da República e de Tomar. O António Mendes, um homem militar na reserva, com uma carreira brilhante, um homem que ainda está disponível para as causas públicas. E o Jorge Faria, um professor do ensino universitário, do Instituto Politécnico de Santarém, um homem que já dirigiu a Escola Superior de Gestão de Santarém, um vizinho, filho de ferroviários, um homem que conhece o entroncamento com poucos. Portanto, todos os 3 precisam da nossa ajuda. Sempre que conversarmos com alguém que levante questões sobre a candidatura, ajudem-nos a que a credibilidade deles some votos de outros para termos, além da Barquinha e da Golgã, também vitórias em Tomar, no entroncamento e em Constância. Depois, dar uma palavra de boas-vindas ao Miguel Laranjeiro.
Miguel Laranjeira é deputado do PS e tem na direção nacional do partido a responsabilidade da organização geral do partido, mas também da co-coordenação autárquica da campanha eleitoral e destas autárquicas. E o Miguel vai-me desculpar, mas eu há muitos anos que o conheço, conheci-o em 95, isto passa num instante. O Miguel é um quadro que se diferencia no PS pela sua amabilidade, pela sua disponibilidade para trabalhar, vai de Cabanas de Tavira a Celurico de Basto e volta no mesmo dia para cumprir compromissos pelo PS, sempre afável, sempre atencioso, nunca ouvi ter um momento de nervos, de se exaltar, sempre com tranquilidade, mas resolvendo, como uma formiguinha, todos os problemas que se apresentam ao PS e, portanto, quero-te dizer que és muito bem-vindo mais uma vez ao Distrito de Santarém, aqui a Vila Nova da Barquinha, e que tenho a certeza que um dia destes vamos-te bater à porta quando estiveres lá no Governo para nos ajudar a resolver muito problema destes autarcas, que eles vão bem precisar da tua ajuda. Gostava de, por fim, dar mais duas palavras muito singelas. A primeira é para enaltecer a humildade do Miguel Pombeiro, do Miguel Vítor. De facto, é notável o trabalho que ele fez neste Conselho. Quem conhece a Barquinha, como eu conheço, comecei a vir para aqui nos tempos da JS, não vinha de bicicleta, mas muitas vezes vinha para o entrocamento e depois tinha que vir a pé para aqui. De facto, o Miguel consegue apresentar-se aqui, fazendo o discurso notável que fez, dizendo: vou-me embora, mas vou descansado porque acredito nos que cá ficam. Não é candidato à Assembleia Municipal, deixa ao Rui Piccioschi a continuação do trabalho que vem vindo a desenvolver. O Rui, por sua vez, passou-lhe o testemunho à minha frente, em 97, dizendo que o Miguel era um jovem quadro que merecia a confiança, e ele, com esta simplicidade, diz: bem, deixo as minhas funções depois deste notável trabalho e não sei o que é que vem aí. Mas eu quero dizer que o PS conta contigo, eu conto contigo, os socialistas do Distrito e todos aqueles que aqui vivem, Vila Nova da Barquinha, nos concelhos limítrofes, contam contigo, e o futuro espera-te, penso eu, grandes desafios políticos pela frente, porque vais ter o nosso apoio, vais ter a nossa solidariedade sempre, sempre, Miguel. E obrigado por tudo. Uma segunda palavra e final. Numa candidatura democrática há sempre adversários, não há inimigos. E o Fernando Freire também tem vários adversários. Há um deles, que eu conheço bem, que não quer nada a ser Presidente da Câmara. Ele dilo. Ele candidata-se para fazer um serviço ao partido, mas ele não vive cá. Nasceu cá, vem cá de vez em quando, vai ouvindo umas coisas sobre Vila Nova da Barquinha e depois, aí 3 ou 4 meses antes das eleições, tem que cá vir porque eles não têm mais ninguém. E, portanto, se a dificuldade é a abstenção, é fácil de combater essa abstenção. É dizer: só há um voto útil na Barquinha. É o voto no PS e em Fernando Freire. Porque ele é de facto o único, que é de cá, que trabalha cá, que vive cá, que conhece os problemas, conhece a Câmara, conhece a gestão, conhece os fundos comunitários, tem projetos e ideias para concretizar para esta terra e, portanto, é simples. Chamem toda a gente para votar no Fernando e vamos ter aqui uma grande vitória eleitoral no dia 29 de setembro. Peço a todos o empenho, de mãos dadas, à volta desta causa que é a Vila Nova da Barquinha, que hoje é quase um jardim. É uma terra de elevada qualidade de vida, que está aqui no centro, bem localizada, atrativa, com empresas, com uma zona industrial, como foi capaz o Miguel de planear, e que agora é preciso, de facto, com um novo rumo para Portugal, e quando o António José Seguro chegar a Primeiro-Ministro, trazer de novo a economia para o plano, o investimento nas empresas e fazer desenvolver isto. Por isso, é assim, Fernando, força, trabalho a todos, mesmo aqueles que não militam no PS, não são próximos do PS, deem esta oportunidade, trabalhem durante todo o tempo, até dia 29, 5 minutos por dia, dizendo a todos: vão votar e votem no único que merece o voto, que é o Fernando. Boa noite. Boa noite, então. Senhores convidados, caros amigos e apoiantes,
Estou hoje aqui perante vós para me apresentar como candidato à presidência da Junta de Freguesia de Vila Nova da Barquinha e como convidado para estas breves palavras é a representação dos meus amigos aqui presentes, candidatos na lista do Partido Socialista nas restantes freguesias do Conselho, o Manuel Honório em Atalaia, o Miguel Homem em Tancos e o Benjamin Reis na Praia do Ribatejo. As listas do Partido Socialista, candidatas às freguesias no Conselho de Vila Nova da Barquinha, denotam à partida algumas características que pretendo realçar. União. Estas listas são constituídas por pessoas que privilegiam o trabalho em equipa, que se comprometem a unir vontades, experiências e capacidade de trabalho para, em conjunto, possibilitarem às populações das respectivas freguesias uma contínua melhoria de qualidade de vida. Para isto, também concorre a grande convergência programática com as listas candidatas à Câmara e Assembleia Municipal, lideradas pelo Fernando Freire e pelo Rui Picciotti. Como demonstração desta vontade, será amanhã pelas 18h30, em Praia do Ribatejo, assinado um documento de compromisso entre as várias candidaturas às juntas de freguesia e à Câmara Municipal. Após as eleições, estamos certos que teremos condições de estabelecer com a Câmara Municipal outros acordos de curto e médio prazo que permitam às juntas de freguesia assumirem um trabalho mais efetivo junto das populações. Nestes tempos de dificuldades, só trabalhando em conjunto e com os mesmos objetivos poderemos ultrapassar as barreiras que se levantam diariamente no caminho de quem, como nós, tem vontade e avança determinado para esta missão autárquica. Dinamismo. As listas do Partido Socialista são constituídas por pessoas com provas dadas nos seus percursos profissionais e enquanto membros ativos nas respectivas comunidades, com trabalho reconhecido em organizações associativas, onde deram e dão o fruto do seu trabalho com um único interesse de contribuírem para o enriquecimento cultural e social da população. Motivação. Sim, estamos motivados porque sabemos que vale a pena. Vale a pena empenharmos-nos nesta candidatura. As pessoas do Conselho de Vila Nova da Barquinha vão saber reconhecer em nós a capacidade para liderar as freguesias nos próximos 4 anos. E nós temos a certeza da nossa competência e empenho para conseguirmos alcançar os objetivos a que nos propomos. Humildade. Integramos estas listas movidos essencialmente pela vontade de servir, comprometemos a ouvir as propostas das pessoas, estabelecer formas e procedimentos que nos permitam uma efetiva proximidade com aqueles que servimos. É a defesa do interesse comum dos munícipes a real mola impulsionadora das nossas candidaturas. Não é correto fazer grandes promessas nesta campanha eleitoral. Temos consciência das dificuldades financeiras que atravessamos e que se irão, de certeza, prolongar nos próximos anos. Mas prometemos seriedade, rigor e honestidade na nossa ação. Prometemos empenho na procura de soluções para as dificuldades das pessoas. Prometemos defender com determinação os interesses dos munícipes das nossas freguesias. Prometemos não defraudar a confiança que depositarem em nós. Muito obrigado. Boa noite. Caras e caros amigos e camaradas, deixem-me dizer que é uma honra e um prazer imenso estar aqui na Vila Nova da Barquinha para o lançamento daquilo que é uma candidatura vitoriosa do Fernando Freire nas próximas eleições autárquicas a 29 de setembro, ele que será o futuro Presidente da Câmara Municipal da Barquinha. Permitam-me que eu cumprimente o Costa, da Juventude Socialista do Distrito de Santarém, a Maria Luz Lopes, da Direção e do Departamento das Mulheres Socialistas de Santarém, e dizer-vos que é neste distrito onde há mais mulheres candidatas a nível nacional por parte do Partido Socialista e como é importante a participação das mulheres na vida política nacional. Um cumprimento especial ao António Gameiro. Ele disse, e é verdade, já nos conhecemos há uns anos, a mais provavelmente, mas tenho tido com ele, e nos últimos anos, nestas funções, um relacionamento próximo. E quero-vos dizer que é dos presidentes de federação, dos socialistas, que mais defende os interesses do distrito, nomeadamente os interesses de Vila Nova de Barquinha. E sei do que falo, porque de manhã, à tarde e à noite
ele não tem qualquer problema de ligar para quem deve fazê-lo, a solicitar ou a interceder em favor dos homens e das mulheres deste distrito e, como referi, dos homens e das mulheres de Vila Nova da Barquinha. Cumprimentar os nossos candidatos a tomar a constância e o entroncamento e aproveitar para vos dirigir as maiores felicidades para aquilo que são as próximas semanas. Temos grande confiança nestes 3 municípios do distrito de Santarém. São combates duros, difíceis, mas estamos todos aqui também, juntos destas candidaturas que certamente sairão vitoriosas nas próximas eleições daqui a poucos dias. Cumprimento ao João Machado, que aqui representou os candidatos às juntas de freguesia. E como é importante, e todos nós sabemos como é importante o papel dos presidentes de junta ou daqueles que estão nas juntas de freguesia, os secretários ou tesoureiros, porque são aqueles que estão mais próximos das populações, são aqueles que ouvem e que tentam resolver mais proximamente o problema das pessoas, das suas terras. Um cumprimento ao Rui Pisciotti, candidato à Assembleia Municipal, ele também já foi Presidente da Câmara, e dizer que é um prazer vê-lo novamente nesta luta para um novo mandato à frente da Assembleia Municipal de Vila Nova da Barquinha. E umas palavras, naturalmente, ao Miguel Pombeiro. Não vou repetir aquilo que o António Gameiro referiu, mas há muitos autarcas no país, mas nós temos aqui dos melhores autarcas do Partido Socialista a nível nacional, que é o Miguel. Ele que colocou Vila Nova da Barquinha no mapa, que desenvolveu, que fez crescer esta terra, que lhe deu dimensão, que apostou naquilo que é importante apostar, como seja a educação ou na área social. E quero dizer, Miguel Pombeiro, em nome da Direção Nacional do Partido Socialista, a Direção do Partido Socialista e o Partido Socialista, qualquer que seja a direção, não esquecerá e não esquece os melhores entre nós. Tu tiveste um trabalho no passado, recente. Tens hoje um trabalho, mas digo em nome da direção do Partido Socialista, contamos contigo, sempre, porque contamos sempre com os melhores do Partido Socialista. E o Miguel Pombeiro é um dos melhores do Partido Socialista e nós não vamos abdicar da tua competência, da tua experiência, do teu saber e do teu conhecimento. É isso que eu quero dizer agora. Fruto da lei não pode ser candidato. De uma lei que nós respeitamos, ao contrário de outros. Nós respeitamos esta lei de limitação de mandatos. Mas isso não quer dizer que não tenhamos em consideração a tua experiência e o teu saber, porque queremos contar contigo para o futuro. E depois, naturalmente, estamos aqui todos, aliás, para o ouvir, o candidato. O Fernando Freire. Muitos dos presentes conhecem-me melhor do que eu, mas todos sabem que é um homem de trabalho, um homem capaz, um homem sério, um homem honesto, um homem com experiência autárquica e, como é importante ter experiência autárquica nos tempos que correm, um homem que foi vereador nos últimos anos, um homem que conhece a sua terra e que ama Vila Nova da Barquinha, um homem que tem qualidades profissionais, que tem qualidades do ponto de vista político e que tem qualidades pessoais. E deixem-me dizer, cada vez mais são importantes as qualidades pessoais que são colocadas ao serviço da política. E, portanto, ele é o homem certo, é o candidato certo para as próximas eleições de 29 de setembro. E vi as propostas que apresentou ele e a sua equipa, ele e todos os que o acompanham. Propostas na área social, porque essa é a matriz do Partido Socialista. Preocupação com os mais jovens, mas preocupação também com aqueles que, ao fim de uma vida inteira de trabalho, precisam do cuidado. Preocupação também com as questões da educação, porque é fundamental esta aposta na educação. E também preocupação, naturalmente, com as questões do emprego e da construção de condições para que se possam desenvolver empresas que criem aqui postos de trabalho. E, portanto, um projeto, uma equipa e uma liderança com credibilidade. E como falta credibilidade hoje no país, nomeadamente com o atual governo. Aliás, há duas visões muito diferentes hoje que estão em cima da mesa. Uma visão da direita
e do atual governo, PSD, CDS, PP, uma visão do Partido Socialista. Uma visão que aposta no empobrecimento, na redução dos salários ou na redução das pensões, na redução do complemento solidário para idosos, e uma visão completamente diferente que aposta na criação de riqueza, na criação de postos de trabalho e na criação de empresas. Uma proposta, como a do Partido Socialista, que visa o aumento, embora ligeiro, do salário mínimo nacional. E o que é que diz o Governo, e nomeadamente o Primeiro-Ministro? É que verdadeiramente o mais sensato até seria diminuir o salário mínimo nacional, pois essa não é a nossa opção. Um Governo e uma maioria que acha que os jovens devem emigrar e encontrar soluções lá fora. E como é triste vermos centenas e centenas, milhares de jovens a ir para o estrangeiro. Depois de o país apostar tudo na sua educação, vão criar riqueza noutros países, seja na Europa ou fora da Europa. Pois nós queremos criar condições para que fiquem aqui, para que criem riqueza aqui e criem riqueza nas suas terras. Um governo que virou as costas aos trabalhadores, aos empresários, mas também virou as costas aos municípios. E como o Miguel Pombeiro e os autarcas aqui da Barquinha sabem, como este governo virou as costas aos municípios e virou as costas aos autarcas, nomeadamente aos autarcas do Partido Socialista. Um governo que quer encerrar e continuar a fazer cortes. E agora, sabendo eles que vão fazer cortes, querem-nos o anunciar só depois das eleições de 29 de setembro. Pois nós dizemos que devem anunciá-los agora, em nome da transparência, para que todos os portugueses saibam aquilo que vai acontecer no futuro próximo. Vão fazer cortes de 4,7 mil milhões de euros. E onde é que vão fazer cortes? Nas gorduras do Estado? Não. Vão fazer cortes na área da educação, diminuindo professores, aumentando alunos por turma. Vão fazer cortes na saúde, fechando serviços, concentrando excessivamente determinados serviços, e vão fazer cortes na proteção social, diminuindo as pensões e diminuindo os apoios sociais àqueles que mais precisam. Mas é preciso saber com clareza. Há um dia que um secretário de Estado, um ex-secretário de Estado, diz não vai haver mais cortes do que estão anunciados. No dia seguinte, precisamente, um secretário de Estado da Educação disse não, vai ter de haver mais cortes nas universidades. Pois nós achamos que vai haver mais cortes nas universidades, na saúde, na educação, na proteção social em todo o país, mas é preciso sabê-los antes das eleições do próximo dia 29. Estamos aqui, de facto, para ouvir o Fernando Freire, mas terminando dizendo que o projeto do Partido Socialista para o país é também o projeto do Partido Socialista aqui para Vila Nova da Barquinha. Um projeto de confiança, um projeto de rigor, como foi o rigoroso a gestão, como foi aqui também explicada, a gestão do Miguel Pombeiro nestes últimos anos, e uma gestão próxima das pessoas. Sim, próxima das pessoas, porque as obras do futuro são as pessoas. Nós, nos próximos 4 anos, nos próximos 8 anos, temos de ter as pessoas no centro da ação política das autarquias, mas também no centro da ação política do Governo. Não prometendo nada daquilo que sabemos que não podemos cumprir. Essa é uma regra que está instituída dentro do Partido Socialista a nível nacional. Mas dizendo que o único voto de esperança, o único voto capaz de dar soluções é o voto no Partido Socialista. Seja aqui, seja em qualquer outro município do distrito de Santarém, seja a nível nacional. Nós respeitamos todos os partidos, respeitamos todos os candidatos, claro que sim, mas sabemos que o voto de esperança é no Partido Socialista. Mas não haja confiança excessiva, muito pelo contrário, não facilitemos. Olhem, faltam 23 dias, eu diria faltam 23 dias e 23 noites, e até o dia 29 de setembro, trabalho, trabalho e trabalho. Fazer valer a nossa proposta, o nosso ideal, o nosso projeto, a nossa liderança junto dos amigos, junto de com quem nós trabalhamos, junto dos nossos conhecidos, dos nossos familiares. É esse o desiderato, é isso aquilo que eu peço a todos os presentes, que a partir de amanhã, todos os dias até 29 de setembro, convençamos aqueles que nos estão próximos de que o voto no Partido Socialista, aqui em Vila Nova da Barquinha, o voto do Fernando Freire, é o voto certo. Nós vamos ganhar. Estamos nestas eleições para vencer as eleições autárquicas, porque confiamos e sabemos que não é ganhar por ganhar, mas nós sabemos que temos o melhor projeto, sabemos que temos a melhor equipa e sabemos que temos
a melhor liderança. Sei e sabemos também que Portugal acaba de vencer na Irlanda do Norte por 4-2. É uma vitória. E é um símbolo também para a vitória a 29 de setembro. Não por 4-2, mas em termos de vereadores, por 5-0. Força Vila Nova da Barquinha! Viva a Barquinha! Viva o Partido Socialista! Viva o Fernando Freire! Força! Miguel Laranjeiro, membro do Secretariado Nacional do PS e eleito deputado à Assembleia da República. Chamo agora os cabeças de lista. Começo por João Machado como cabeça de lista à Assembleia de Freguesia de Vila Nova da Barquinha. João Machado nasceu a 27 de novembro de 1961 e vive atualmente no Cardal. Em 1982 ingressou no Exército, onde desempenhou toda a sua carreira profissional. Em 2007 foi promovido a Sargento-Mor, atualmente encontra-se na reserva. Durante este período desempenhou funções de gerente da MES, chefe de secção de verificação de contas, tesoureiro, adjunto financeiro, delegado do núcleo de apoio técnico de logística e adjunto do coronel-diretor da manutenção militar. Presentemente é colaborador da Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Nova da Barquinha e integra ainda a direção de uma associação recreativa. É ainda agente dos eleitores em Vila Nova da Barquinha, Moita do Norte e Atalaia. João Machado. Manuel Honório, cabeça de lista à Assembleia de Freguesia de Atalaia. Nasceu a 16 de setembro de 1956, é natural da Freguesia de Atalaia, onde sempre residiu. Exerceu a profissão de professor de Eletrotecnia de 1980 a 1997. Ao longo dos anos pertenceu a várias associações locais, como a Sociedade Instrutiva e Recreativa da Atalaia, Rádio Independente da Atalaia, União Desportiva da Atalaia, Grupo Colombófilo Asas de Atalaia e Centro Social e Paroquial, todas estas na Atalaia. Desde 1988 que integra a lista do Partido Socialista de Vila Nova da Barquinha, inicialmente como secretário da Junta de Freguesia de Atalaia, e de 1989 a 1997 como presidente. Em 1997 foi eleito para a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, onde exerceu o cargo de vereador até 2009. Manuel Honório. José Miguel Batista Homem, como cabeça de lista à Assembleia da Freguesia de Tancos. Tem 44 anos, é natural de Tancos, onde reside atualmente. É presidente do Grupo Folclórico Os Pescadores de Tancos e integra as listas do Partido Socialista para a Assembleia de Freguesia de Tancos, onde desempenhou a função de primeiro secretário entre 1994 e 1998. Entre 1987 e 1991 desempenhou as funções de cabo especialista na Força Aérea Portuguesa e em 1992 ingressou na Tramagalto. Desde 1994 que é colaborador do MFTE, onde inicialmente desempenhou as funções de montador de peças de automóvel, tendo passado a chefe de equipa de linha de montagem e de reparações. Atualmente desempenha as funções de encarregado de linha de montagem e reparações. José Miguel Batista Homem. Benjamin Santos Abalada Reis, como cabeça de lista à Assembleia de Freguesia da Praia do Ribatejo. Tem 60 anos de idade, reside em Praia do Ribatejo durante vários anos, integrou a direção do SECUD e pertenceu à lista para a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha do Partido Socialista nas últimas eleições. Anteriormente já tinha ingressado em listas para a Assembleia Municipal de Vila Nova da Barquinha e de Freguesia de Praia do Ribatejo. Desempenha as funções de diretor de produção na empresa Raiocup, Eletricidade, Telecomunicação e Construção Civil. Benjamin Santos Abalada Reis. Rui Monteiro Picciotti, como cabeça de lista à Assembleia Municipal de Vila Nova da Barquinha.
tem um longo currículo ligado à causa pública. Desempenhou funções de Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Deputado da Assembleia da República e, ultimamente, Presidente da Assembleia Municipal e Deputado na Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Foi igualmente membro do Conselho Nacional do Plano, administrador da Federação Municipais do Ribatejo, vogal do Conselho Fiscal da Associação Nacional de Municípios Portugueses e presidente do Conselho Consultivo da CCRLVT. Trabalhou na área de informática do Grupo CUF, foi despachante do Grupo CUF Quimical na Alfândega de Lisboa e, posteriormente, presidente do GAT de Torres Novas. Desempenhou ainda funções de administrador do Premo, representações, estudos e tratamentos de água limitada, da DPM, análise de águas, solos, ar e alimentos limitada, e da PLA, planeamento e gestão de ambiente limitada. Rui Monteiro Picciotti. Por último, o nosso candidato à Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, advogado, acompanhado nos lugares de efetivos por Rui Constantino Martins, gestor de recursos humanos, Ricardo Honório, engenheiro técnico civil, Rosa Garrete, psicóloga e Eros Martins, reformado. Fernando Freire reside na freguesia de Atalaia, é militar da Força Aérea reformado, licenciado em Direito em 1993 e pós-graduado em Estudos Europeus em 1995 pela Faculdade de Direito. Exerceu a advocacia desde então. Atualmente desempenha a função de vereador da Cultura na Câmara Municipal. É vogal do Conselho de Administração da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte. Preside a Liga dos Amigos do Centro Social Paroquial da Atalaia. Faz parte dos órgãos sociais do Sporting Clube Barquinhense. Pertenceu também aos órgãos sociais da Associação Nacional de Sargentos, da União Desportiva Atalaiense e da Sociedade Instrutiva e Recreativa da Atalaia. O futuro Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire. Eu não estou no programa a falar. Tenham-nos cansados porque eu não vou. Pois está tudo cheio de fome. Está tudo, isto nunca mais acaba, falam. Nós voltamos no PS. Eu já sei que todos votam no PS e vão arranjar votos para o PS. Mas, como é que ia dizer? Aqui o nosso Freirezinho vai ser um bom candidato, um bom presidente da Câmara. E eu vou-lhe pedir ao Freire, rápido, está tudo cheio de fome. Então, muito boa noite. Isto é um pedido quase impossível, não é? Mas pronto, vindo do Rui a gente aceita. Caro Miguel Laranjeiro, membro do secretariado do Partido Socialista, António Gameiro, Presidente da Federação, Miguel Pombeiro, Presidente da Conselhia do PS e meu mandatário, a Maria de Luz, Presidente do Departamento Federativo das Mulheres Socialistas, o Costa, da Juventude Socialista, caros candidatos das câmaras de Tomar, a Anabela Freitas, de Constância, do António Mendes, da Gulgã, o Rui Medinas, que parece não veio, e do entroncamento, Jorge Faria, caros candidatos da lista do PS à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal, às juntas de freguesia, da Atalaia, Barquinha, Tancos e Praia do Ribatejo, ilustres jornalistas, meus caros amigos e amigas. Gostaria que todos vossos pudesseis ler em minha alma tudo para se surpreenderem com o alvoroço que me domina. Agradeço cada palavra, agradeço cada gesto. Quero retribuir de forma especial esta enorme manifestação de carinho, que é enorme. O meu eterno bem-aja. Nunca mais me vou esquecer deste dia. Nasci da terra do Pinhal e no interior da Beira Baixa, Oleiros, dominou-me desde cedo a tentação de contemplar novos horizontes. Percorrendo as páginas da história, vi apaixonar-me no Ribatejo e pela Barquinha. Aqui partilho, há 25 anos, com a minha família, aqui presente, os caminhos da vida. De alma e coração, decidi ser candidato pelo Partido Socialista a Vila Nova da Barquinha.
Tenho muita honra e orgulho em concorrer na lista do Partido Socialista, um partido sempre presente na luta por uma sociedade mais justa e mais solidária. Um partido com homens que percebem o valor dos conceitos de democracia e liberdade. Todavia, o que está em causa nestas eleições não são os partidos, mas sim as pessoas. O que está em causa é saber quem está em melhores condições para concretizar a estratégia e os projetos que servem melhor ao nosso concelho. As eleições autárquicas diferenciam-se das restantes por haver um sentimento de confiança entre os eleitos e os eleitores e pelo facto de a questão partidária não ser o fator primordial. Aqui valem os candidatos, a sua entrega, a sua atitude e o seu exemplo. A minha equipa conhece os dossiês, os projetos e a estratégia em curso. A minha equipa labora diariamente por este concelho, promove e valoriza a educação, a solidariedade, a economia, a cultura, o turismo e a cidadania. É, pois, enorme entrega a este concelho e a responsabilidade que assumimos neste novo desafio. Nas freguesias apresentamos 4 novos candidatos, uma renovação completa. O Manel Honório, o João Machado, o Miguel Homem e o Benjamin. Estes homens serão dignos continuadores do trabalho desenvolvido por aqueles que lhe antecederam. Devemos sentir orgulho pelo trabalho realizado pelos anteriores autarcas eleitos pelo Partido Socialista, por isso, bem-haja ao Nuno Gameiro, ao Paulo Lopes, ao António Constantino, ao Manuel Cardoso e ao Manuel João, que nos deixam como líderes, mas que continuam a apoiar inequivocamente o nosso projeto. As juntas de freguesia podem desde já contar com a nossa plena colaboração. Nesse sentido, vou assinar amanhã, na Praia do Ribatejo, um compromisso com todos os candidatos, onde se projeta uma estratégia de desenvolvimento e de atitude para os dias difíceis que se avizinham. O mandato só é completamente eficaz quando existe uma cooperação total e leal entre a Câmara e as juntas de freguesia. Só uma sociedade deste tipo poderá concretizar os projetos que juntos, e digo juntos, abraçamos. A grande maioria dos cidadãos das nossas listas é gente independente, que sufraga e compartilha as nossas ideias, os nossos sonhos e a nossa humildade. Sabemos que o presente exibe hoje um grau de complexidade e contingências que nos parece remeter para um futuro elevadamente incerto e algo inseguro. O tempo social, o tempo político e o tempo internacional estão agitados. Os novos tempos apregoam sem vacilar a necessidade de deixar sem pão mais uns milhares de cidadãos e os jovens falam em imigração. Assistimos a discursos políticos lados de indiferença, no peito carregando algarismos, números e uma pedra, em vez de coração. No momento de grande sofrimento no nosso país, no momento de grandes dificuldades, não nos resta outra alternativa, que é apelar aos princípios e aos valores. Honestidade, sinceridade, humildade, generosidade e, soltos de vaidades, prontos para servir os outros. Miguel Torga dizia: há liberdade de falar e há liberdade de viver. Mas esta só existe quando se dá às pessoas a sua irreversível dignidade social. Nos novos tempos, devemos cultivar a verdade. João Manuel Serra diz que nunca é triste a verdade. O cantor queria dizer que a verdade é definitiva. Não dá para iludir, não dá para resumir, não dá para disfarçar, não dá para assumar só na época das eleições a fazer promessas. A democracia é a participação. A democracia é estar no terreno. A democracia é dizer presente nos tempos e em outros tempos que não os eleitorais. Isso é que é a democracia. Os cidadãos estão fartos, e fartos, e fartos, de políticos que prometem uma coisa em campanha e chegam ao poder e fazem completamente diferente. Devemos preocupar-nos com as pessoas, a serenidade, a abertura e um forte querer comum, não sendo tudo, devem ser estes as nossas ferramentas diárias. Importa continuar o trabalho desenvolvido por Miguel Pombeiro, meu mandatário, que conseguiu investimentos nunca antes alcançados em Vila Nova da Braquinha. Ele granjeou searas no campo do conhecimento, da educação,
da economia, da cidadania, da solidariedade, dos fundos comunitários, mas principalmente nos acertos das decisões. Miguel, é consolador saber que na nossa comunidade há homens da tua estirpe, homens íntegros que se orientam pela generosidade, sentido de responsabilidade e se preocupam com o futuro de todos nós. Para ti, uma salva de palmas. Quero aqui apresentar resumidamente o nosso programa eleitoral. Com a construção na educação, com a construção da Escola Ciência Viva e do Centro Integrado de Educação em Ciências, estamos cientes que estamos a construir um novo atitude e um paradigma da Escola do Futuro. O aumento significativo das inscrições neste ano, há cerca de 32 novos alunos, é motivo de orgulho, é motivo de reconhecimento, é motivo de conforto, confiança neste projeto. Com a construção da Escola Dona Maria II, em que inaugurámos no ano passado, proporcionámos aos professores uma escola dotada de instrumentos e de ferramentas necessárias ao exercício da sua nobre função. E aos alunos, com as novas instalações, passam a usufruir de condições para poderem melhor responder aos desafios da sociedade do futuro. No sentido de fortalecer a imagem do município dedicado à educação, entendemos manter a parceria com a Universidade de Aveiro, tendo em vista o exercício de divulgação científica e tecnológica, mediante a promoção de ações de desenvolvimento da cultura científica junto à população e, em especial, junto à comunidade escolar. Avaliar os efeitos do CIEC das aprendizagens dos alunos. Promover dinâmicas em colaboração com a Associação de Pais e com os encarregados de educação. Divulgação destes à escola, envolvendo-os ativamente na vida da escola, de que é exemplo o projeto Pais Consciência 2012-2014. Apoiar as famílias mais carenciadas. Dinamizar o pavilhão da Praia do Ribatejo. Rentabilizar os equipamentos municipais e edifícios escolares, efetivar a construção do pavilhão municipal, já adjudicado, para visto do Tribunal de Contas, edificar junto à Escola de Dona Maria II. Nas IPSS, a solidariedade está bem presente nas 4 que a gente possui, na Sociedade de Bem-Estar Social das Madeiras, na Fundação Dr. Francisco Cruz, na Santa Casa da Misericórdia e no Centro Social e Paroquial da Atalaia. O município procurará desenvolver e dinamizar a rede social local, enquanto rede de combate à exclusão social e à pobreza. Atravessamos tempos difíceis, mas temos de dar importância à promoção social, garantindo agentes locais de intervenção, o apoio na comparticipação das infraestruturas que vão edificar e a cedência e apoio técnico e logístico, viabilizando uma maior taxa de cobertura dos equipamentos sociais e, por outro lado, uma maior qualidade dos serviços prestados às famílias e aos grupos populacionais mais vulneráveis. Apoiaremos, repito, a conclusão do Centro-Dia das Madeiras, a conclusão do Lar Residencial de Deficientes, o alargamento do Centro-Dia da Misericórdia e o alargamento do Lar e Centro-Dia da Fundação Dr. Francisco Cruz. Loja social é olhando para as pessoas que pretendemos dar continuidade a desenvolver esforços para atenuar as dificuldades resultantes do atual contexto socioeconómico, cujas consequências afetam as famílias mais vulneráveis do nosso concelho. É a nossa prioridade. Manter e desenvolver com os parceiros envolvidos a loja social, o balneário social, a lavanderia social e a horta social. Criar uma delegação da loja social na Praia do Ribatejo, em parceria com a Junta de Freguesia. Na habitação social, a reabilitação da habitação social continuará a ser um dos objetivos do nosso mandato. Depois do regulamento em habitações sociais no centro da vila e da realização de contratos de arrendamento social, importa continuar este trabalho. Então vamos proceder a novas candidaturas de forma a candidatar a fundos comunitários e edifícios gradados para a habitação social. Realojamento temporário para famílias de risco crise. Na atualidade, face à derrocada do Estado Social, importa não ficar pelas palavras, mas devemos avançar para soluções concretas. Assim, é nosso objetivo criar na Praia do Ribatejo um equipamento para alojamento temporário para famílias em situação de risco ou crise. Economia e emprego. O emprego é essencial para a dignidade individual e decisiva para a inserção dos cidadãos na sociedade, defendendo também a riqueza local. Iremos implementar medidas que abram novas janelas de oportunidade, nomeadamente reforçar a aposta do projeto de Gabinete do Empreendedorismo, propulsar aos desempregados em parceria com a Segurança Social uma colaboração ativa, prosseguir junto às Associações de Desenvolvimento Local, a ADIRN e a TAGOS, um trabalho afirmativo,
apoiando os promotores e os projetos, criando redes de partilha, efetivar estratégias de apoio a microempresas, tendo em vista aumentar a competitividade do sector agroindustrial e também revitalizar económica e socialmente as zonas rurais, com especial enfoque na praia do Ribatejo. Dinamizar o parque empresarial através da celebração de protocolos com associações polos e clusters de competitividade, nomeadamente os empresariais e o IPT. Aproveitar os edifícios municipais para instalar incubadoras de microempresas, associando este projeto à reabilitação urbana. Uma grande preocupação do nosso programa, a juventude e os séniores. No sentido de dar aos jovens a possibilidade de intervirem civicamente e contribuírem para o desenvolvimento de ideias e projetos, iremos implementar o Conselho Municipal de Juventude. A ocupação dos tempos livres também será intensificada e, no fundo, iremos manter este projeto. Iremos ser inovadores. Vamos partir para um orçamento participativo, que é a participação de os jovens numa cota do orçamento para projetos que eles optem, que eles escolham. Vamos criar um espaço de apoio aos jovens com atendimento individual e personalizado. Criar estágios para proporcionar experiências profissionais. Apoiar a construção e modernização do albergue da juventude em Tancos. Tendo em conta a complexidade atual da sociedade onde vivemos, onde se cruzam informações recolhidas por vários agentes sociais e comunitários, para que a intervenção seja pronta e eficazmente conduzida para a resolução efetiva dos problemas, pretendemos criar uma comissão de proteção de idosos, de forma a identificar os casos problemáticos e implementar um sistema de telealarme para pessoas com dificuldades. De forma a promover a qualidade de vida, o bem-estar da população idosa, vamos também dinamizar a Universidade Sénior, que neste momento funciona no Cardal, um projeto da Essência da Partilha, do projeto Patas. E vamos adquirir, em colaboração com as juntas de freguesia, viaturas de forma a facilitar as condições de mobilidade da população mais idosa. A criação e requalificação dos espaços de lazer foi neste mandato significativa, para dar exemplos, nomeadamente o Parque de Ribeirinho, o Parque da Encosta da Capela, o Jardim da Bocinha e o Jardim em Tancos. Vamos criar novos espaços, de forma descentralizada e equilibrada, tendo em consideração as necessidades de cada freguesia. Regeneração e qualificação ambiental. Vamos privilegiar a reabilitação dos imóveis degradados, em detrimento da construção nova, conciliar a reabilitação com a habitação social, conciliar a reabilitação com o Parque de Esculturas, conciliar a reabilitação com o apoio ao empreendedorismo. Por isso estamos muito atentos ao projeto Jéssica para concretizarmos algumas destas medidas. Proximidade dos serviços dos cidadãos, uma das grandes queixas em termos sociais. Continuar a colaborar com a loja do cidadão de Vila Nova de Barquinha e, para isso, nomeadamente junto ao balcão de multisserviços, onde temos permanentemente um trabalhador, afeta o município. Prosseguir com procedimentos de simplificação, o projeto A Minha Rua, comunicação prévia na hora, informação por licenciamento, plantas online, PDM online, regulamentos online, avaliação de sugestão de munícipes, atendimento aos munícipes, videoconferência, etc. Vamos continuar a colaborar com as associações culturais e desportivas e vamos manter uma relação de cooperação institucional transparente, sem discriminação, de acordo com os seus objetivos estatutários e fixados no seu plano de atividades. Na cultura e no turismo, a oferta turística baseada no património e na cultura tem registrado um incremento significativo na Vila Nova da Barquinha. A Barquinha está a acompanhar este número de visitantes, quer na evolução da sua capacidade de alojamento. Para isso, foram recentemente aprovados 3 novos projetos no âmbito do PRODER, com 37 camas, já todos financiados em cerca de 900 mil euros. Estamos... Assim, também pretendemos ainda desenvolver em parceria com a Fundação DP um projeto de âmbito nacional que tem em vista a modernização do Parque de Esculturas Contemporâneas de Almorol, desenvolver no Parque a ideia de galeria a céu aberto e dinamizar a Galeria de Arte em parceria com a Fundação EDP com as exposições de âmbito nacional, promover o acesso à cultura em geral e às artes em particular, fortalecendo o Centro de Estudos de Arte Contemporânea, com aulas dos docentes do IPT nos domínios do desenho, da pintura, fotografia e vídeo, teatro e marionetes. Marcar no nosso Conselho os famosos Caminhos de Santiago, que ligam, nomeadamente, a valorizar a Capela do Roque de Amador e a Igreja da Atalaia. Finalizar a sustentação das muralhas do Castelo Almorol e intervenção na utilização da sua torre-homenagem, que vão começar dia 23 de setembro. Valorização do Barquinha Parque com a colocação de sinalética botânica e introdução de novas espécies de flora.
e consolidação dos percursos ribeirinhos que ligarão ao Parque ao Castelo e daí à Praia do Ribatejo. Uma recente intervenção já verificada no Centro Cultural, estão criadas as condições para dinamizar o teatro e o cinema naquela sala. Também pretendemos apoiar o projeto Olhar Mais Além, a criação de um parque escotista, o que permitirá alcançar e atrair novos públicos para o território, constituindo-se um complemento atrativo de recursos já existentes. Diversas unidades militares estão instaladas no nosso Conselho. São 4, a BRR, a ETP, a EPE e a UAL. Pretendemos uma proficiente cooperação institucional e entre ajuda na novidade que existe neste momento e ainda esta semana fui informado do projeto ID para 2014, Turismo Militar, de que o município é parceiro, foi selecionado para financiamento pela Academia Militar, o que é uma mais-valia também para o nosso Conselho. Por isso, vamos fortalecer o projeto Turismo Militar, no sentido de valorizar as unidades militares, reforçar a identidade e a imagem pública das mesmas, contribuindo para a valorização territorial, quer do ponto de vista autárquico, quer empresarial, cultural e social. Este é o meu programa que me comprometo perante os munícipes. Mas muito daquilo que vos falei está pendente ou está enfocado em 4 situações. São iniciativas em que o investimento não é significativo, são projetos com financiamento já assegurado, são projetos com candidaturas à Ucrânia e ao PRODER, são intenções de candidatura no âmbito do próximo quadro comunitário 14-20. Concluindo, os fundos comunitários são estratégicos e fundamentais para a Vila Nova da Barquinha. Por isso, lhe vamos dar uma importância central neste mandato. Eles serão a fonte praticamente, e repito, eles serão a fonte praticamente exclusiva do financiamento para o investimento, considerando a nova Lei das Finanças Locais agora publicada. E aqui, a propósito da Lei de Finanças Locais e também da questão dos dividimentos, nomeadamente por alguns partidos da oposição, o Miguel não falou, mas eu, como tenho essa área, queria transmitir e queria dar a conhecer aos barquinhenses uma situação que é: a dívida não é 5 milhões. Meus amigos, só do domínio privado da autarquia, ou seja, aquilo que a gente pode alienar terceiros, temos 30 milhões, feito pelo levantamento agora do EMI. Ou seja, 1/3 da atalaia é da Câmara Municipal. Por isso não se assustem com as dívidas, porque isto é fundamental, ou seja, o deve haver é altamente favorável à Câmara Municipal. Por isso, por aí não vão. Por último, e já sei que estão todos cansados, e eu percebo esta logística toda, mas vão-me perdoar, são últimas palavras, são mais de 3 minutos. São muitas as palavras de apoio que vamos recebendo. Sem dúvida, o melhor estímulo para continuar a trabalhar serenamente e fazer da Barquinha uma terra com maior qualidade de vida e uma terra mais fraterna. No dia 29, acreditamos que vamos vencer, conscientes do nosso trabalho, da nossa forma de estar e de trabalhar, da lealdade dos nossos atos, da determinação das nossas decisões, no respeito pelas pessoas e pelas instituições. Mas a vitória só será garantida com muito empenho e mobilização de todos. Sabemos que o futuro não é nada de vago que nos é oferecido, mas o que nós mesmos queremos que seja e fomos capazes de construir. Sem esforço, nada se obtém. Sem suor, nada se ganha. Sem luta, não há vitória. Somos guardiões desta fortaleza que é a nossa terra, onde olhamos os olhos das pessoas, onde decidimos partilhar e viver, onde procuramos ser felizes. Esta terra valerá tanto quanto valer cada um de nós. Muito obrigado a todos. Viva o PS, viva o Conselho, viva a Vila Nova da Barquinha.